Lucas Lentini aqui, bora para mais um Plantão Sim. Hoje, segunda, 25 de abril, a gente vai discutir o caso desse paciente que chegou de 78 anos, insuficiência respiratória aguda. Você estava de plantão, 7h30 da manhã, o paciente chega trazido pelo SAMU, desconfortável, taquipneico, frequência respiratória de 37, saturando 85%, taquicárdico com 115 de frequência, PA 14,9 e ele é entregue para você. Então você tem um paciente idoso, insuficiência respiratória aguda. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar suporte. Paciente que chegou hipoxêmico, está desconfortável, tem sinais de que aquele nível de oxigênio está baixo para ele, a gente tem que fornecer oxigênio. A gente tem duas maneiras de fornecer oxigênio. A gente pode aumentar a concentração de O2 por meio de catéter, máscara não reinalante, ou a gente pode fornecer oxigênio com pressão positiva, por meio de ventilação não invasiva ou de intubação orotraqueal com ventilação mecânica. Num primeiro momento, a gente habitualmente fornece oxigênio de uma maneira mais agressiva, seja com máscara, seja com não reinalante, e depois, se necessário, a gente descalona, né? Então, aqui esse paciente com insuficiência respiratória é super apropriado a gente começar com uma não reinalante, com uma máscara de alto fluxo, que foi o que a maioria das pessoas respondeu na nossa caixinha. Damos oxigênio, começa a estabilizar o paciente. Em paralelo, a gente precisa entender o que está acontecendo com ele. E aí, pessoal, a gente tem um paciente que sindromicamente se apresenta como insuficiência respiratória aguda. Como qualquer diagnóstico, como qualquer queixa / síndrome, para a gente fazer a abordagem diagnóstica, a gente precisa partir de algum lugar. E, em geral, se a gente jogar com as probabilidades, a gente sempre vai ter uma maior chance de acertar. Então, se eu falar só isso, idoso, insuficiência respiratória aguda, eu canso de falar isso para vocês, a gente tem que partir dos 4 principais diferenciais de insuficiência respiratória aguda, que são 1. Infecção, 2. Congestão, 3. Broncoespasmo e 4. TEP. Quando eu falo infecção, leia-se pneumonia bacteriana, pneumonia viral, etc. Congestão, em geral, insuficiência cardíaca descompensada, mas pode ser, por exemplo, um renal crônico dialítico que não dialisou, paciente em oligoanúrico, etc. 3. A gente vai falar de broncoespasmo em pacientes com asma ou DPOC exacerbado em geral, né? E 4. TEP. Beleza. Então, a gente partindo dessas 4 hipóteses, a gente usa as nossas armas para influenciar estas probabilidades, ou seja, tentar torná-las, uma delas de preferência mais provável e as outras menos prováveis. Sempre a gente tem que deixar a cabeça aberta para outros diferenciais, como ansiedade, pneumotórax espontâneo, linfangite carcinomatose e uma infinidade de outras coisas, mas que são menos prováveis. E como eu falei, se a gente joga com a probabilidade, a gente tem mais chance de acertar. Então vamos começar focando nessas 4. Primeiro, pessoal, como que a gente investiga insuficiência respiratória aguda? História, exame físico, eletrocardiograma, raio-x de tórax. Outras coisas depois a gente vê. Então, usando história, eletro e raio-x, vamos ver cada uma das hipóteses. Primeira que a gente falou, infecção. Pessoal, aqui pode ser raio-x, ultrassom de tórax, tomo. A gente precisa ter uma imagem para dizer que esse paciente tem uma pneumonia. A gente fez o raio-x e não veio nenhuma imagem focal de consolidação, de nada disso. O raio-x não era compatível com infecção. 2. IC. Bom, o paciente tinha alguma história para IC? A história dele era bem pobre, né? Era uma semana de dispneia, pior hoje, sem antecedentes, com uma carga tabágica baixa. Bom, IC é uma das causas importantes da gente pensar, só que tinha uma coisa ali no exame físico que muita gente achou que descartava IC, que era a ausência de estertores crepitantes. Bom, vamos para a próxima. Broncoespasmo. Não estava sibilando, não tinha história de sibilância, não tinha história de asma, carga tabágica baixíssima, o que torna broncoespasmo uma hipótese bastante improvável nesse momento. TEP é sempre uma boa hipótese em pacientes em insuficiência respiratória aguda. Se a gente aplica o Wells, ele vai pontuar 1,5, 1,5, né?
E se a gente considera que TEP é a principal hipótese, que eu não considerei, iria para 4,5. Então assim, a gente tem um paciente de baixa/moderada probabilidade para TEP. Se a gente considera baixa, o próximo passo é aplicar o score PERC, que é Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria, que é basicamente uma série, se eu não me engano, de 8 perguntas, que se o paciente passar por esse crivo de todas essas perguntas, ele responder não ou sim, né, dependendo do ponto de vista, ele tá descartado o TEP. Então, por exemplo, paciente com menos de 50 anos, sem taquicardia, sem desaturação, sem edema de membros inferiores, sem hemoptise e por aí vai, o paciente, se ele conseguir passar por esse crivo de tudo isso, ele descarta TEP. Nosso paciente estava desaturando, estava taquicárdico, tinha mais de 50 anos, então ele respondeu sim para 3 perguntas do PERC, ele não consegue descartar por isso, a gente vai para o próximo passo, que é o primeiro passo se você considerou ele de risco moderado, que é pedir o dedímero. Dedímero veio 480, TEP está descartado. Quando está menor que 500, ou idade vezes 10, quando acima de 50 anos, que ele tinha 78, um dedímero abaixo de 780 pelo estudo ADJUST-PE, a gente tem TEP descartado. Então vamos voltar um pouquinho, pessoal, naqueles exames iniciais que a gente pediu. História, exame físico, não me disseram muito. Eletro, raio-x. O eletro, o que a gente vê? Sobrecarga de câmaras esquerdas, aqui muito compatível com alguma cardiopatia de base. O raio-x era sugestivo de congestão e cada vez mais a gente joga para baixo a hipótese de infecção, de broncoespasmo e de TEP e vai sobrando congestão como uma boa hipótese. Mas e a ausência de estertores crepitantes? Veja, você pode não ter estertores em pacientes cardiopatas crônicos, primeiro por um remodelamento de linfático, que o paciente deixa de ter líquido no alvéolo, mas ele ainda tem líquido intersticial. E além disso, é muito possível que você não tenha ouvido um estertor que está presente por um PS barulhento, dificuldade de esteto, N motivos que possam tornar esse dado menos confiável. De qualquer maneira, com o estertor ou não, a gente pode lançar mão de outras coisas se ainda houver dúvida diagnóstica. Por exemplo, BNP ou ultrassom pulmonar, que foi a escolha para o caso, tinha linhas B, essas linhas longitudinais, mais de 3 por campo, bilateralmente, em mais de 2 campos por lado. Então isso aumenta muito a chance da gente estar lidando com uma IC descompensada, mesmo num paciente sem diagnóstico prévio. A gente poderia complementar isso com ultrassom à beira-leito, com ecocardiograma à beira-leito e ver se o paciente tem disfunção ventricular, se o coração bate fraquinho, bate pouquinho. E mesmo que ele não batesse pouco, ele poderia ter uma IC de fração de ejeção preservada. Nossa principal hipótese agora é essa, uma IC de fração de ejeção reduzida, se eu não me engano ele até tinha uma área cardíaca aumentada no raio-x. E o tratamento baseia em 3 coisas, como vocês mesmos falaram. Diurético terapia, aqui o paciente não usava furosemida, a gente poderia começar aí com 20, 40 miligramas, 1, 2 ampolas, e avaliar a resposta, ver se ele urinou. Urinou, mantém essa dose 2 vezes por dia pelo menos. Se possível, vasodilatar parenteral. O que eu quero dizer com se possível? O paciente tem uma PA sistólica que permite, tipo 120, 130, 140, como era o caso, a gente pode ligar uma nitroglicerina EV, pega uma ampola que é 50 mg em 10 ml, dilui em 240 de soro e começa aí 5 ml hora e vê se o paciente tolera, porque com a vasodilatação venosa predominante do tridil, da nitroglicerina, a gente aumenta a capacitância venosa, diminui o retorno venoso e facilita o trabalho cardíaco, porque diminuindo um pouquinho a pressão, ou seja, a pós-carga, um coração mais fraco consegue funcionar melhor e ejetar mais volume. Por fim, o terceiro passo é a VNI, ventilação não invasiva, que eu falei lá no começo, que é uma maneira de dar pressão no tórax. Pressurizando o tórax, a gente consegue diminuir retorno venoso, diminuir pós-carga e facilitar o trabalho cardíaco. E é assim que a gente diagnostica e maneja esse paciente com dispneia que se mostrou ser por uma insuficiência cardíaca descompensada. Era isso o caso de hoje. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, ativa o sininho, segue a gente no Spotify, o Simcast. E é isso aí. Um abraço.